Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e hoje vou falar um pouquinho sobre as algas verdes. Vamos lá? Bom, gente, as algas verdes incluem uma grande diversidade de formas eucarióticas, unicelulares, coloniais, cenocíticas, filamentosas e parenquimatosas laminares, com cerca de 8.000 espécies descritas. Muitas são microscópicas, mas algumas espécies marinhas chegam a medir mais de 8 metros de comprimento. Por muito tempo, a morfologia foi utilizada para diferenciar os grupos dentro de algas verdes, como unicelular não flagelado, unicelular flagelado, cenocítico flagelado ou não flagelado, filamentoso ramificado ou não ramificado e, por fim, parenquimatoso. Sistemas tradicionais de classificação ainda agrupam os representantes das algas verdes segundo a aparência apresentada. No entanto, hoje sabemos que há um vasto paralelismo na evolução da organização morfológica desses organismos, resultando assim em uma grande diversidade de formas em representantes de um mesmo clado, ou seja, espécies com o mesmo tipo morfológico não necessariamente apresentam proximidade de parentesco. As classificações mais acertadas incluem evidências ultraestruturais das células em mitose e da citocinese de células reprodutivas e evidências moleculares. Os cientistas supõem que essa grande plasticidade morfológica nos diferentes grupos de algas verdes tem favorecido o surgimento do ancestral comum das plantas. Isso não é fantástico? Todas as algas verdes fazem fotossíntese e liberam oxigênio, por apresentarem a clorofila do tipo A e a clorofila do tipo B, ambas em grandes quantidades, o que dão a cor característica das plantas que nós conhecemos. Possuem também um conjunto de carotenoides, como pigmentos acessórios, o material de reserva armazenado no interior dos cloroplastos em forma de amido, e a parede celular é composta de celulose, hemicelulose e substâncias péticas. Muitas algas verdes possuem uma estrutura diferenciada dentro do cloroplasto. A presença da clorofila B e amido também são características exclusivas das plantas verdes, ao passo que a celulose também está presente em outros organismos fotossintetizantes. E aí eu cito como exemplo as algas vermelhas e pardas. Embora a maioria das algas verdes sejam aquáticas, principalmente de água doce, e várias também são espécies marinhas, algumas algas também habitam nos ambientes terrestres. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diversidade dessas algas verdes. Bom, nós temos a clorófita como um grupo monofilético com cerca de 17.000 espécies descritas e compreendidas em 3 classes, que são as uvofícias, as treboxofícias e as clorofícias. Comumente, esse clado é denominado como UTC. Bom, gente, as uvofícias, elas poderiam ser as primeiras a se divergir porque são principalmente marinhas, embora existam importantes representantes de água doce. As espécies de água doce provavelmente migraram do ambiente marinho para o ambiente terrestre. Seus representantes são microscópicos, cenocíticos, filamentosos ou laminares. Algumas espécies são multinucleadas também, e existem cerca de 1.100 espécies descritas. Já na classe clorofícias, é a mais diversa das clorófilas. Inclui várias formas unicelulares, coloniais, filamentosas e parenquimatosas. Ela ocorre principalmente em ambientes de água doce ou em ambientes terrestres. Muitas clorofícias formam importantes depósitos de combustíveis fósseis, sabe? Muitas são produtoras primárias, significativas e predominantes em ecossistemas aquáticos e terrestres. O gênero das Chlamydomonas é um valioso modelo biológico que se mostra um bom potencial para a fonte de biocombustível. O volvo constitui, por exemplo, a colônia mais espetacular entre as clorófitas. É formada por uma camada externa de 500 a 60.000 células vegetativas biflageladas diminutas e um pequeno número de células reprodutivas em seu interior. As carófitas, por sua vez, têm um interesse especial, porque constitui o grupo que provavelmente originou as plantas terrestres, um evento que ocorreu há mais de 470 milhões de anos. As evidências apontam que o principal ancestral seria o representante já extinto das ordens das Coleoptales, que apresentavam características provavelmente fundamentais para a transição das plantas para o ambiente terrestre. Essas características incluem o padrão do sistema flagelar, fuso mitóide, o fragmoplasto também, presença de plasmodese,
fitoplasmos, similaridade de fitocromos, presença de metabólitos do tipo flavonoide, percussores de cutícula, reprodução por alternância de gerações e oogamia, crescimento apical, bem como outras características moleculares. Então, falando agora sobre a importância das algas verdes, é válido ressaltar que elas realizam relações simbióticas que são extremamente importantes e significativas no meio ambiente, mas também elas contribuem para a produção primária, principalmente em ambiente de água doce. Algumas algas são importantes produtoras bioquímicas de carbonato, enquanto outras são matérias-primas para a exploração do biocombustível. Gente, eu já estava esquecendo de falar. Muitas espécies de clorófitas servem de alimento para micro-organismos e animais aquáticos. Mas olha só, devido à maior simplicidade morfoestrutural e por serem fotossintetizantes e terem maior proximidade filogenética com as plantas terrestres, várias espécies de clorófitas servem como modelo de estudo para desvendar certos processos biológicos. E aí eu vou citar como exemplo a clorófita unicelular chlorella. O cientista americano Melvin Kelvin usou essa espécie para elucidar o processo bioquímico pelo qual o gás carbônico é assimilado na fotossíntese, e essa reação é conhecida hoje como ciclo de Kelvin. Este achado de Melvin Kelvin lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química. Isso não é fantástico, gente? Em relação às características das algas verdes, todos os tipos de divisão celular, quer dizer citocinese, e outras características específicas das algas verdes, na maioria dos seres vivos, a divisão celular ocorre com o fuso mitótico orientando perpendicularmente ao plano de divisão. A citocinese ocorre pelo crescimento da parede celular para dentro do citoplasma e pela constrição da membrana plasmática, comprimindo de lado a lado as fibras do fuso mitótico, formando assim um sulco de clivagem. Nas algas verdes ocorrem outros 3 tipos de citocinese, 2 que envolvem um ficoplasto e um outro que envolve um fragmoplasto. O ficoplasto e o fragmoplasto são sistemas de microtúbulos que participam na divisão celular. Em algumas espécies, a clivagem da célula originando as células filhas ocorre pela formação do sulco de clivagem, enquanto em outras, há a formação de uma placa celular, uma estrutura que se forma na região equatorial do ficoplasto, no meio da célula e que cresce para fora em direção à parede celular. Na imagem aqui é possível observar esse processo. O fragmoplasto, por sua vez, se origina acidentalmente ao fuso mitótico, também entre 2 núcleos filhas, embora perpendicular ao plano de divisão e paralelo ao fuso mitótico. Nesse caso aqui, o fuso mitótico é persistente e, em alguns casos, há a formação de uma placa celular. Agora, em relação ao ciclo reprodutivo das algas verdes, a maioria delas possuem ciclos de vidas variados e complexos, com estágios reprodutivos assexuados e sexuados e que pode variar 3 tipos. Haplobionte aplonte, haplobionte diplonte e diplobionte. A reprodução assexuada ocorre por simples divisão celular, fragmentação ou formação de esporos. Na reprodução sexuada ocorre na maioria das vezes na formação de gametas biflagelados, mas existem também gametas sem flagelos. Os gametas podem ser isogâmicos, anciógamos ou oógamos. No ciclo haplobionte-aplonte, existe apenas uma fase dominante, que é a haploide, que a gente fala N, É um conjunto cromossômico. Assim sendo, os organismos são haploides e o único estágio diploide é na formação do zigoto, onde há a união desses 2 gametas, que são haploides, ou seja, tornam-se o zigoto em um conjunto celular diploide. E este precisa sofrer meiose para estabelecer a condição haploide do ciclo de vida. Já no ciclo haplobionte-diplonte, também existe uma única fase dominante, que nesse caso é o diploide, que é 2 Ns. Portanto, o único estágio haploide é formado pelos gametas originados por meiose. E nesse caso, a meiose é gamética. Já no ciclo diplobionte, com alternância de gerações, existem 2 fases dominantes, uma haploide e uma diploide. A fase haploide corresponde à fase gametofítica, que originará os gametas haploides dentro dos gametângios. E a fase diploide é a fase esporofítica, que produzirá esporos haploides dentro de esporângios para originar então os gametófitos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diversidade das algas verdes, seus ciclos reprodutivos, sua importância, e eu fico por aqui e até a próxima. Obrigada pela atenção.